Olá, eu sou Catiúcia Nunes. Vim novamente trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor para vocês, que se encontra Lucas capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 34, falando da solicitude pela vida, ou seja, das muitas ansiedade que nós temos em relação à vida, né? A palavra do Senhor, ela diz assim: E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes? Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Então, Deus está querendo dizer que nós valemos mais do que as roupas, ou seja, do que as vestes, do que o alimento, do que vale a nossa vida. Afinal de contas, foi pelo um alto preço que Jesus pagou no Calvário pelas nossas vidas, né? Foi por ela que Jesus morreu, pela minha vida, pela tua vida, né? Aí a Bíblia diz: e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Então, a sua preocupação não vai acrescentar nada. A sua ansiedade pela vida não vai acrescentar nem um côvado à sua estatura. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Se a gente não pode resolver nem as mínimas, a gente vai dar ansioso pelas outras. Então isso não vai acrescentar nem diminuir. Só vai trazer preocupação, enfermidades para o nosso corpo. Então, Jesus, ele só quer o nosso bem. Por isso que ele nos está advertindo na sua palavra. Considerai os lírios como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, nós podemos dar uma volta e ver os lírios do campo. E tudo foi Deus que provê. Deus, ele provê todas as coisas. Você vê que o lírio do campo, ele nem é aguado pelo homem, nem nada, só pela chuva que Deus manda. E é umas coisas mais lindas, que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória, que a palavra diz. Então Deus cuida. Assim como ele cuida daqueles lírios, ele cuida de nós. Aí a palavra diz: e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Se ele veste assim, com toda... você olha, você aprecia as coisas do Senhor, da natureza. Ele veste o lírio do campo, com toda a sua beleza que você vê. E amanhã esse lírio é lançado fora, no forno, né? E ele veste tão bem, ele cuida tão bem, quanto mais de nós, que ele morreu por nós naquele Calvário. Aí ele diz assim: não pergunteis, pois, que haver de comer, ou que haver de beber, ou andeis inquieto, porque os gentios do mundo buscam estas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de cada uma delas. Então ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece, ele sabe que tu necessita do alimento, das vestimentas, ele sabe de tudo. Mas ele conhece cada necessidade, ele vai suprir cada uma delas. Porque ele é que supre cada necessidade. A palavra diz assim: porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. É os gentios que buscam essas coisas.
Mas o povo de Deus não tem que se preocupar com ela, porque Deus é quem cuida dessas coisas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que a palavra nos informa. Busque o reino, a justiça de Deus. E aí vai ser acrescentada o que tu necessita, porque Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas, que não se envelheçam, tesouros nos céus, que nunca acaba, aonde não chega ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então nós devemos buscar as coisas do reino, como diz aqui. Onde não chega ladrão, nem a traça corrói. Não busca as coisas que perecem, as coisas passageiras, as coisas que passam. Mas busca o reino. Coloque em primeiro lugar o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ajunta tesouros no céu, onde a traça e o ladrão não alcançam. Essas coisas terrestres são coisas banais, são coisas passageiras. Então busca as celestiais. Não se preocupa com o que há vez de comer ou de vestir, porque o vosso Pai Celeste sabe de cada um delas. O vosso Pai Celeste cuida de cada um de nós. A palavra diz, acaso um pai, lá em Mateus, um filho pede pão ao pai e ele vai dar pedras? Quanto mais vosso Pai Celeste. Não dará pão aos que pedirem? Então Deus, Ele cuida. Deus, Ele sabe o que tu necessita. Ele conhece tuas dificuldades, teu lado financeiro. Ele conhece todas as coisas, mas Ele cuida de cada um de nós. Então deixa essa solicitude pela vida, a ansiedade, as coisas banais que passam, coisas supérfluas. Mas creia no Senhor, que tudo Ele vai suprir, cada necessidade. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês aqui neste dia e cada um possa entregar a sua vida ao Senhor. Que Deus está fortalecendo a cada um de nós. Que Deus possa completar a necessidade, tudo que vocês necessitam, né? Deus possa estar suprindo a cada necessidade. Deus possa estar alcançando a cada um de nós e nos abençoando. Para todo sempre, o Senhor cuida de nós. Ele disse, acaso o teu pai, a tua mãe pode te deixar, mas eu nunca te abandonarei, nem nunca te deixarei, diz o Senhor dos Exércitos. Pois que Deus abençoe a cada um neste dia. Amém.